Não, é porque essa situação da falta de educação e tudo que vocês escreveram brilhantemente, ela consegue envolver até pessoas que não são brasileiras, né? Ela consegue, né? Então pode ser o Textor, pode ser o Abel, pode ser rapidamente, ou pode ser jogadores estrangeiros, rapidamente eles se adaptam a esse tipo de prática que o futebol brasileiro impõe, é tipo uma terra sem lei, né? Todo mundo quer levar vantagem, ou todo mundo quer ludibriar. É assim, eu acho que a única solução nesse aspecto para o futebol brasileiro, concordo que todos têm responsabilidade, mas se fosse colocar um favorito nessa enquete, colocaria jogadores, porque eu acho que o exemplo do campo ele pode ser mais forte, ilustrativo do que os exemplos de cartolas, que eu não acredito, nem de arbitragem, etc. Aí começa lá no Fluminense e Botafogo, que você citou, né? Nos jogadores colocando e tirando o jogador do campo a ganhar vantagem ou não ganhar vantagem, aquela coisa surreal. Eu fico surpreso que rapidamente pessoas de outros países, técnicos, dirigentes, jogadores, já se misturam com essa situação do futebol brasileiro, em que não há respeito ao jogo, né? Impressionante por parte de ninguém. Assim, quanto mais eu estava discutindo com o Trajano e com o Juca aqui antes, o Mauro também entrou sobre o que vai acontecer na rodada desse final de semana da Premier League. Quanto mais a gente vê a Premier League, ou a Bundesliga, ou os campeonatos europeus, é uma distância que está ficando. Parece outro esporte, cara. É uma coisa maluca. E acho que, assim, uma solução seria mergulhar, não na sociedade inglesa, que é impossível, mas alguns aspectos que a Liga Inglesa proporciona, alguns códigos de todos os tipos, de respeito ao jogo, de comportamento, de punição, de conduta de arbitragem, de interferência menor da arbitragem, de fair play, de não simulação das coisas. Cara, é outro esporte, é uma coisa aflitiva até ver futebol internacional hoje e ver futebol brasileiro. Chega a ser estarrecedor. É uma distância muito grande. Rapidamente passando para o choque rate, eu acho que ali teve tudo isso, que a gente desrespeito de todas as partes, cartola, jogadores, técnicos, arbitragem pífia, e vejo, por incrível que pareça, torcedores até em menor escala nessas responsabilidades. Mas que, claro, diante de todo esse quadro, ficam inflamados, descontrolados e são capazes daquelas coisas surreais de Fortaleza e Esporte que o Trajano citou, com a notória impunidade no país. São Paulo e Palmeiras parecia ser, primeiro, uma questão entre São Paulo, Federação Paulista e arbitragem, que é uma questão desse campeonato, uma questão que eu sempre falei aqui, curiosa. E aí, rapidamente, de novo, vou só repetir, tem a ver também com o Dia Internacional das Mulheres, tem. A arbitragem paulista era comandada por duas mulheres, a Ana Paula e a Silvia Regina, passou a ser comandada por um homem, o argentino Lusto. E a arbitragem paulista se perdeu. A arbitragem paulista nessa temporada se perdeu. A arbitragem paulista, a temporada passada, não teve nenhuma questão. Nesse ano ela está destruída. O árbitro que apitou São Paulo e Palmeiras era para ser a revelação do campeonato, é o pior árbitro do campeonato. Desastroso, influenciável, muito pouco preparado. E é um pouco o que está acontecendo. E, curiosamente, em jogos do São Paulo, a arbitragem foi testada. Não foram colocados os árbitros mais experientes. E aí parecia ser uma reclamação, uma queixa do São Paulo contra a arbitragem e a federação. Mas depois daquela reação histérica de todos os envolvidos do São Paulo pós-partida, virou uma questão São Paulo contra Palmeiras, contra Abel, contra Leila, contra tratamento no Allianz Parque, e aí a coisa se alastrou. Aí um fala daqui, outro fala de lá. Parecia ter uma trégua na quarta-feira na reunião do Conselho Técnico da CBF, quando os dois, Leila e Casares, ficaram do mesmo lado.
Na mesma noite, a Leila deu entrevista no GE, colocando mais lenha da fogueira, o Casares respondeu e tal, e aí teve esse encontro aí conciliatório na Federação Paulista de Futebol, que não consegue organizar o próprio campeonato. E aí, né, Juca, São Paulo vai a Itu, mas vamos combinar que em relação às arbitragens, o São Paulo nem precisaria ir a Itu, ou talvez não devesse ir a Itu. E a Itu com o sub-20. Se é para protestar, não vou. Então, ó, se é para protestar contra a arbitragem, contra o campeonato, releva o campeonato. Ó, fica aí. Não é isso que o São Paulo está fazendo, evidentemente. Nunca um clube faz, né? Aí abaixa a cabeça, vai lá, beija a mão do Reinaldo e vamos tentar fazer a paz. Nessa reunião, combinado uma certa trégua, evitar declarações de lado a lado, organizar juntos São Paulo e Palmeiras o próximo jogo entre eles, sabe-se lá quando quando será, com quem, aonde, com qual esquema de segurança, e assim está sendo tratada essa tentativa de reaproximação dos cartolas, só que a coisa já se espalhou por todos os cantos dessa rivalidade, e eu não me canso de chamar a atenção que, pela primeira vez, depois de muitos anos, as torcidas dos dois times estiveram reunidas em Belo Horizonte para um jogo. E fora lá um Beosso que atirou uma garrafa no ônibus do Palmeiras, não teve nada entre as duas torcidas que se comportaram melhor que os cartolas, que os jogadores, que os treinadores e tudo mais. Então, eu acho que tem mais uma coisinha que não acabou mesmo um clássico, porque todos os envolvidos do São Paulo na confusão 7 serão julgados semana que vem, né? Jogadores, dirigentes provavelmente serão punidos, sabe-se lá quanto tempo, quantos jogos. E a questão da arbitragem ainda é uma interrogação, né? A ouvidoria da federação reconhece erros da arbitragem na partida. A federação não quer endolçar a ouvidoria ainda porque está protegendo o Lustó argentino, que quer proteger o Candansan árbitro. Veremos qual será a escala. E a escala de arbitragem diz muito sobre o que é arbitragem. Ela é quase sempre desastrosa. A escala de arbitragem no final de semana do Campeonato Paulista de Futebol. Como diria Salvo Espínola Fagundes Filho, que hoje é comentarista de arbitragem, vai faltar árbitro. Vai faltar árbitro. Ô, âncora! Fala, é isso aí, Juca. Você falou, chutou lá em cima, agora tem que ter. Temos 2.000 só. Então, já 2.000 só? Com 20 minutos já tem 2.000. Isso. Pelo jeito, vamos chegar nessa média, vamos chegar a 6.000, tá? Mas 5.000 me deixa feliz. Muito obrigado. Olha aqui. Vamos aos likes. O primeiro like do poste de bola. De anos há quanto tempo o programa está no ar, âncora? Você que sabe essas coisas? Fizemos o programa tá 400 um dia, não foi? 402. Então. Mais de 2. Uma barbaridade. 48 semanas. Olha só. O programa vai longe. O programa começou antes da pandemia. Rubens me avisa aqui. Vamos fazer 5 anos em setembro. Olha só. Então, isso vamos comemorar. Mauro, um pupurri sobre tudo isso. Primeiro, em quem que você vota sobre ser o maior culpado? E, já introduzindo um outro assunto, o nosso manda aqui mensagem, um outro assunto não, é o mesmo assunto. O Daniel Val fala, comentem sobre as declarações do Textor, que diz que ter gravações de árbitros reclamando que não recebeu o combinado. O Textor, depois do jogo do Botafogo da quarta-feira, deu uma entrevista, saiu no Globo, hoje, falando isso mesmo. Tem árbitro reclamando que não recebeu propina, eu não vou mostrar na imprensa, mas existe e tudo mais e tal. Essa reclamação do Textor, que como disse o Arnaldo, é o cara que chega no Brasil e meio que parece que ficou contaminado pelo way of life Brazilian e já tá reclamando de arbitragem, já reclamou, fala que tem um dossiê, que tem não sei o quê, falou mais uma. Mas isso também está no meio desse bolo todo de falta de educação, confusão. Por que isso acontece? Mauro, diga lá. Se duvidar, ele trouxe a CIA para o Brasil para fazer investigação sobre arbitragem. Bem, acho que o Textor tem que provar isso, né?
Eu não duvido de nada, pode acontecer qualquer coisa. Agora, se ele está afirmando, ele que prove. E acho que a CBF deveria rapidamente, como responsável pela competição, cobrar dele essas não explicações, mas que apresentassem provas, né? Porque se ele diz isso, coloca evidentemente em dúvida a lisura de todas as competições que a gente acompanha aqui. Então está todo mundo bancando bobo, né? Repito, tudo é possível. Vai botar a mão no fogo? Eu não, mas se alguém está afirmando, que prove. Agora, em geral, isso aí é uma questão outra. Eu acho que é uma questão realmente que futebol gera ânimos acirrados, existe uma situação de falta de educação, uma situação também de quem está em casa e fica valentão. O que aconteceu em São Januário foi muito grave. Não teve maiores consequências, mas foi grave. O Vasco recebendo o Água Santa, porque o Neilton provocou e tal, não pode ter funcionário do clube, sei lá o que faz lá, o rapaz lá, o mais fortinho lá, careca lá, que queria brigar com todo mundo. Não pode ter um cara desse solto ali querendo brigar. O cara tá com a roupa do Vasco, parece ser funcionário do Vasco, né, com o símbolo do Vasco. Que história é essa? Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. O estádio foi fechado ano passado e acontece de novo, sabe? Aí como o Vasco venceu nos pênaltis e tal, isso ficou meio de lado. Mas, cara, como é que você vai jogar num estádio? Em São Januário é um estádio sensacional, entendeu? Eu acho o estádio do Vasco sensacional, não só pela história, mas pela arquitetura, o ambiente, o clima, a torcida ali se sente à vontade, é muito legal São Januário. Mas tem uma pecha de que ali é difícil, é perigoso, porque os arredores, não sei o quê. Aí quando você tem situações como essa, em que o time adversário passa esse tipo de perrengue, é só se colocar no lugar dos caras do Água Santa, cara. Você está ali cercado, torcida adversária, o couro comendo, jogo disputado, valendo uma classificação, né, o time virou dentro da casa do adversário, tomou o gol no finalzinho, e aí tem caras do próprio clube anfitrião naquela confusão. Aconteceu no fim de semana no Morumbi e aconteceu de novo. Quer dizer, qual a consequência disso? Nada, não tem nenhuma consequência. Então as coisas que ficam acontecendo. Olha, o Rodrigo Caetano, que agora está na CBF, agora é da CBF. Lembra quando ele era do Internacional? Não foi ele que foi na porta do vestiário do árbitro uma vez lá, que teve aquela confusão? Foi ele, né? Então, agora está na CBF. Todo mundo faz, cara. É o funcionário do Vasco, é o dirigente do clube, é o torcedor, todo mundo. É todo mundo. Todo mundo. E outra coisa também que é uma lenda danada aqui, essa coisa que a torcida A, B ou C é mais apaixonada, coisíssima nenhuma. Ontem o Vasco tomou o gol, todo mundo não, uma parte da torcida metendo o pé, indo embora. Ou não foi? Foi. Tava indo embora. Qualquer torcida tem os freezers, esses são os freezers. São aqueles caras que ao invés de apoiar o time no pior momento, eles vão embora. Toda a torcida tem, não vem com esse papel, a minha é diferente, conversa fiada. O freezer tá em toda parte, em todo estádio acontece, de qualquer time. É verdade, o freezer tá em toda parte. Aí o que acontece? O time tá, vamos perder, vou embora para casa, vou largar. O time se classificou. Empatou, teve acréscimos, teve aquela confusão toda. O cara perdeu boa parte do jogo, o jogo continuou, né? Foi mais de uma hora o segundo tempo, do relógio correndo direto. E a disputa de pênaltis, o Léo Jardim, que não dormiu, porque nasceu a filha dele, ficou acordado lá acompanhando o parto, foi pro jogo assim mesmo, defendeu o pênalti, O cara não viu nada disso, cara, porque é freezer. Tava onde já? No busão, no carro, no táxi, sei lá onde, no carro de aplicativo. Ele tava indo embora. E não foram 3 ou 4, não. Tinha uma galera saindo. E isso acontece em qualquer torcida. Não venha com esse papinho, que a minha não faz. Faz também. O freezer é o brasileiro. O brasileiro, ao contrário do Uruguai, do argentino, que tem como lema acompanhar nas buenas e nas malas, né? E nas malas muito mais, né? Ele é capaz, o torcedor brasileiro é assim, cara. Vem cá, e aí? O seu time está em crise, está acompanhando? Não, estou cansado. Cansado desse time, tô vendo não, nem tô acompanhando não, não, perdi a paciência, sabe? Aí o time vence, todo mundo quer comprar ingresso, comprar camisa, o estádio enche, é só olhar aí, cara, isso é comum, claro, que agora até mudou um pouco o perfil de algumas torcidas grandes que têm levado bons públicos mesmo em maus momentos. Mas são poucas pessoas, se você pensar no percentual em relação ao tamanho da torcida, não é nada tão heróico. O Crystal Palace enche o estádio dele com quase 30 mil pessoas e é um timinho pequeno de Londres, que o Textor, inclusive, é um dos donos. Então, na realidade, é isso. O brasileiro ele é assim, tem uma relação com o futebol. Grande parte das torcidas tem essa relação de interesse, ele só quer ganhar, ele não quer estar do lado da podre. Muita gente age assim, pensa assim, fala, né? E tem essa questão de tudo que acontece é perdoado. Então, o dirigente briga, o outro vai na porta do árbitro, o outro briga dentro do campo sendo funcionário do clube. Não acontece nada, bicho. Tá tudo bem. Vamos em frente. Depois teve mais confusão no final, não sei quem provocou, mas lá de fora, mais confusão.
O Medel queria bater em todo mundo, queria brigar, segura, né? Parecia aquelas coisas dos trapalhões, me larga, me segura, lembra? Parecia aquilo. Eu fiquei acompanhando ontem, até de madrugada, negócio pelo YouTube, negócio meio patético, cara. Então o jogador quer brigar, funcionário quer brigar, no outro jogo é dirigente, o outro chuta a porta do árbitro. Já teve o do Corinthians que saiu o Alessandro na sala do VAR, mas o VAR fica no Rio, lembra disso? Ano passado, correu na sala do VAR, mas a sala do VAR... Mas não era ali, a sala do VAR estava no Rio de Janeiro, né? Negócio meio patético. Mas tem um simbolismo disso, ele foi lá em busca de alguém. E o pessoal filmando, gravando, e tá vendo que está sendo gravado. Por que ele foi lá? Porque sabe que não vai acontecer nada. Na verdade, até às vezes joga para arquibancada, né? Tá mostrando ali que faz. Então é geral, cara. É geral. E hoje o assunto vai ser o quê? O assunto você pode ver. O Vasco classificou com dificuldade, mas tudo que aconteceu lá. O adversário se sentiu seguro no estádio? Eu acho que não, cara. Como é que se sente seguro ali? O jogador sai substituído, aparece um funcionário lá do clube. Sei lá que o diabo o cara faz ali, com a roupa do clube de regata Vasco da Gama. E o cara querendo brigar mesmo. Segura o cara ali, ia pra cima, mostrando que a coxa machucada. Por que a coxa estava machucada? O que ele tá fazendo ali? Quem é aquele elemento? Quem é aquele sujeito? Por que ele tá ali? Entendeu? O que não tem mais é o Eurico Miranda invadindo o campo porque ele morreu. Só faltava agora ter um sucessor dele para invadir o campo, como aconteceu tantas e tantas vezes. E no final do jogo, esse cara que você está falando aí, que queria brigar a todo custo, comemorou junto com os jogadores dentro de campo. Ele voltou para o campo e pulando, comemorando com os jogadores. Parece que ele é uma espécie de faz-tudo lá do Vasco, né? Aquele cara que... Faz mesmo, né? Até briga. Ou tenta, pelo menos. Eu vou ter o apelidado de só faz merda, né? Ou faz merda, né? Exatamente.